né? A gente decidir dia que a gente vai fazer essa reposição. O sexto ano, porque só quem perdeu aula comigo foi vocês e o sexto ano, tá? Os outros tiveram aula, né? Mais ou menos, né? Porque na quinta-feira teve aula depois do ciclone, mas aí poucos conseguiram entrar, aquelas confusão que deu, né? Enfim, todo mundo Ou ficou caiu sem luz. Ou poucos conseguiram entrar, ou a metade caiu durante o coisa. Durante as aulas, estava um rolo muito grande, né? A internet já é uma confusão, né? Um entra, o outro cai, o outro não, já tem disso. Imagina depois de um ciclone, né? Então, o que acontece? Eu quero repor aquela aula com vocês, para a gente não ficar com nada atrasado, assim, né? Manter a nossa performance, que até agora foi boa, né? Daí eu queria ver o que fica melhor para vocês. Parece que vocês não têm, eu não sei que dia que é que a Cíntia me falou que vocês não têm a primeira aula. É isso? Ou é a última? Como é que é o horário de vocês? Ô, prof, eu acho que o adequado pra gente seria, tipo, ser sexta-feira no último horário que a gente não tem nada. Ótimo. Pode ser? A gente tem Todo educação mundo? física, daí depois não tem nada. Então É pode o ser, né? único vaga. Eu acho que seria melhor quinta, prof, porque quinta a gente só tem 2 aulas. Quinta-feira? A gente só tem português e espanhol, depois eu ter ciências depois. Ah, mas eu não posso. Eu estou dando aula na quinta-feira, no último horário. Entendi. Então pode Eu estou dando aula na quinta-feira, no último horário. Então, sexta-feira, no último horário, dá, tranquilo. Pode ser sexta, gente? Todo mundo topa na sexta-feira repor essa aula? Por mim, tudo bem. Na última aula, tá? Beleza. Certo? Então, eu já vou avisar para a Cíntia. Tá bom. Bom? E aí ela marca uma reunião para nós sexta-feira, nessa sexta, depois no último horário. Bom? Fechado? Falaram que ia ser sexta passada, daí não mandaram um link, daí eu buguei. Daí... Não, mas é porque eu expliquei, acabei de explicar. Eu tentei ver no grupo do WhatsApp, só que ali ninguém fala. Só quem fala é a Helena, o Yuri, às vezes fala ali. Pouca gente se manifestou. Eu perguntei se podia. Eu não posso decidir com a Helena, com a Evelyn, com a Ana Clara, contigo só. Uma turma, são muitos alunos, né? Então, se as pessoas não estão juntas e não falam, nós 4, nós 5, não podemos decidir. Né? Ô, prof, a gente tem um grupo da sala, né? Daí eu fui lá e perguntei se eles preferiam. Qual que eles preferiam, porque eu e que a gente é representante. Daí, tipo, sei lá, 5 pessoas me responderam. E é muito chato. É muito chato isso, né? Isso que eu resolvi fazer aqui, ó, agora. Daí tá todo mundo aí, né? Tem chance de dizer se quer ou se não quer, ninguém disse nada até agora, todo mundo topou, tá? Então, a gente vai fazer na sexta-feira, eu já vou mandar aqui avisar para a Cíntia, tá? Aliás, eu vou fazer isso já. Tá? Só um minutinho aí que eu já vou mandar dizer para ela. Sexta-feira. Pronto, já avisei, porque daí ela já manda o link para vocês, tá? Da nossa aula, certo? Gente, amanhã a gente tem uma provinha, né? Uma avaliação. Nessa avaliação vai cair a origem da vida, né? As teorias sobre a origem da vida. Ah, vocês viram lá no coisa? Só que eu botei que era quinta, né? Isso aí. Bem certinha da cabeça essa professora de vocês, né? Aqui, ó.
Teorias sobre a origem da vida, o tema 4, cair, tá? Porque... tá rindo, Yuri? Porque na outra vez não caiu quase nada, né? E aí, o tema 5, planeta em transformações, só mais algumas coisinhas, assim, certo? Vão cair. Então, estudem, né? Já estudaram? Deram uma estudadinha? Não? Quem é que sabe me dizer aqui? Porque vai cair amanhã, hein? O que é... Ah, Yuri já estudou. O que é abiogênese, ou geração espontânea? A biogênese é quando gera um ser... Ai, pera. Entendi. De tudo. Vamos lá. Helena, que começou a falar. Ah, tá. A biogênese é quando gera um ser sem precisar de ter outros seres. E o outro é... tipo, gera um ser espontaneamente, não A nasce partir de da nada. matéria bruta, né? Tu quer que explique a biogênese também ou só a biogênese? Tá, e quem foi o cara que derrubou não, né? Mas que colocou em dúvida essa teoria da abiogênese? O Francisco Red. Ah, o Francesco Red, né? Ele mesmo. O que ele fez? O Yuri está dizendo que foi o Red aqui. O que ele fez? Quem sabe Ele dizer fez o experimento da mosca, aquele que a gente tinha feito. A gente fez, e deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Sabe que geração eu tô de mosca? Na quinta. Deixa eu mostrar aqui uma coisa, só um minuto. Meu Deus. Sabe da maior? A enorme, a minha... Olha aqui, gente. A quinta geração... Cadê o meu mouse aqui? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A minha quinta geração. Olha a quantidade de mosca que tem aqui. Olha os pretinhos ali. Tá vendo? Muito. É muito, prof. Meu Deus. Cada vez aumenta mais. E elas só têm a banana para comer. Elas duram em torno de uma semana, tá? As minhas moscas de estimação. Eu tenho uma gata de estimação e as mosquinhas, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui embaixo tem um verdadeiro cemitério de mosca, né? Porque essas aqui, daqui a pouco elas morrem todas, mas aí elas já colocaram os ovinhos aqui, né? Na banana, né? E aí elas vão formando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Que pena que não dá para mostrar. Eu queria mostrar os casulinhos. Aqui, ó, estão vendo? Ó, bem aqui, ó. Esses casulinhos aqui tá cheio desses casulinhos, tá? Porque daí o que que acontece? Elas botam os ovinhos, né? Aí logo em seguida elas morrem. Os ovinhos eu não consigo ver ali, teria que ter lupa para ver, né? Aí elas colocam os ovinhos em cima ali da banana, às vezes colocam aqui embaixo também, né? Porque já está formando um substrato. E aí depois aparecem as lagartinhas. E depois das lagartinhas que aparecem, vem esses casulinhos aqui, ó. Vendo? Aí dos casulinhos saem as moscas, tá? E é bem interessante porque a gente vê assim, ó. Tem mosca aqui de olho vermelho, tá? E tem mosca de olho normal, assim. E é engraçado que a cada geração está aumentando o número de moscas com olho vermelho. Essa característica está sendo passada, né? As mosquinhas. Mas estão vendo, ó? Quanta, né, gente? Lembram quantas tinha no início? 3. Vocês lembram? 4, Era né? 5, né? 4 ou 5, né? Eu lembro, assim. Mas é muita. Agora eu nem consigo contar. Quanta que tem? Prof, o Needham também tentou fazer um experimento para provar a biogênese, né? Verdade. Sim, O Needham também, né? Spallanzani também, né? Aí chegou o Haldane, o Oparin lá, que é da evolução molecular. Isso, aí aqueles ali, o que eles queriam? Era explicar que as primeiras moléculas orgânicas, que provavelmente formaram os primeiros seres vivos, vieram
das moléculas que faziam parte da atmosfera primitiva, que caíram na água e que, através das tempestades que tinha naquela época, né, essas moléculas se rompiam e, quando caíam no oceano junto com a chuva, se ligavam de novo e formavam moléculas maiores, moléculas orgânicas. Essa é a história do Frankenstein. E aí essas moléculas orgânicas se juntavam, né, e provavelmente elas que deram origem aos primeiros seres vivos, certo? Tá? Pessoal, nós hoje vamos começar... tá. Daí há mais alguma pergunta sobre a origem das teorias? Porque a gente vai começar um capítulo novo agora. Tá? Vamos começar? Sim, senhora capitã. Então, vamos embora. Vamos começar um capítulo novo. O surgimento das espécies. Hoje eu quero que vocês leiam um pouco, tá? Faz tempo que vocês não leem, hein? Olha, prof, a gente Qual acabou de página, fazer uma aula de português onde a gente ficou o tempo todo lendo. Quando? Hoje? Pois é, coincidiu então, né? Porque eu tinha programado a minha aula a leitura hoje. Porque a gente não leu mais, eu só fico passando PowerPoint para vocês, né? É a maneira mais fácil, né? Oh, maravilha, né? Então, vamos embora. O surgimento e a extinção das espécies. Gente, vocês se deram conta de como está surgindo, como assim, por exemplo, esse coronavírus, né? Uma nova espécie de ser vivo que surgiu, né? Claro que ele já foi detectado há muito tempo atrás, né? Mas vai surgindo, sempre estão surgindo novas espécies, né? Hoje, as crianças do sexto ano, a página é 38. Hoje, as crianças do sexto ano estavam falando que viram no G1 uma ameba que surgiu. Eu não sei se na África. Ameba comedora de cérebro, na gringa. Era isso? Que isso? Vocês ouviram também? É uma ameba que tá, tipo, comendo cérebro. Ela se instala no cérebro e vai destruindo o cérebro. Exato. Então, mas isso é verdade ou é fake news? É verdade. Pois é. Então, Novas espécies surgindo, né? Então, é sobre isso que a gente vai trabalhar um pouquinho agora. Ô, prof, tá? tu viu que na Rússia, eu acho, tinha uns dois irmãos que foram diagnosticados com a peste bubônica, peste negra? Agora? Sim. Gente, se a gente for pensar, né? Agora não, né? Por causa da pandemia, as pessoas deram uma parada, né? Mas vocês, quem viaja assim, sabe que os aeroportos, né? Sempre estão lotados de gente de tudo que é parte do mundo, né? As pessoas hoje em dia transitam de uma parte para outra com maior facilidade, né? Assim, quem tem grana, claro, mas as pessoas transitam o mundo inteiro, né? Então, é muito mais fácil de espalhar micro-organismos patogênicos, né? Porque, imagina, mesmo assim, eu tô aqui no Brasil, aí, sei lá, infectada com uma coisa que só tem aqui, que é endêmica, vamos imaginar assim, aí eu vou para outro lugar e já levo aquilo para lá, e assim vai. Então, esse trânsito no mundo também, essa globalização toda, é um dos fatores para a disseminação desses micro-organismos todos, né? Vão sendo levados, né? Então, vamos imaginar assim, que essa bactéria que seja verdade mesmo, né? Esse troço, cientificamente provado, etc. e tal. Se alguém contaminado vier para cá, né? E for um veículo de contaminação fácil, vai contaminar a gente no mundo inteiro também. Esses dois que estão com a peste bubônica nem pensam em sair de casa, você é louco. Olha, isso aí por um mundo, já vai ter o corona, já vai ter a ameba, já vai ter tudo, isso é louco. É que tem um antibiótico, não tem?
tomar. Sim, tem doença que já tem remédio, né? Tem outras que não, né? Então, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus, a gente sabe que ainda não tem uma vacina eficaz. Será que é o fim dos tempos? Aqui eu não sei. Eu acredito que existe fim para tudo. Tanto é que tem um ciclo vital, né? Todos os seres vivos nascem, vão morrer, né? Para mim, o fim é esse. Agora, se vai ter um fim catastrófico geral, daí eu não sei. Para mim, o fim catastrófico geral, esse, vai ser quando o Sol explodir. Alguém falou alguma coisa ali no chat que eu não consegui ler. Sobre coisa de uma da Disney, das piscinas naturais, que 37 pessoas já foram infectadas e, tipo, que hoje em dia tá interditada essas piscinas. Ah, sim. Também, né? Puderam. Oi? Com a ameba, essas pessoas foram infectadas na piscina da Disney. É que eu não terminei de ler isso. Ah, tá. Então, gente, aqui na página 38, eu começo e eu vou passando a bola, tá? A gente vai lendo e vai discutindo, tá? Ó. Existem milhões de seres vivos diferentes no planeta. Evidências indicam que todos esses indivíduos descendem de de alguma forma, do primeiro ser vivo, tá? De alguma forma, né? Todos os seres vivos que existem são descendentes do primeiro ser vivo, né, que se formou, certo? Ele teria se reproduzido e gerado descendentes que, ao longo de bilhões de anos, também se reproduziram e se diferenciaram, dando origem a toda a diversidade da vida presente no planeta, certo? Ó, quando a gente for estudar, por exemplo, as plantas, a gente vai ver existe uma teoria que bem forte, né, de que as as plantas terrestres, né, têm origem em alguma espécie de alga verde, certo? Que foi capaz de ficar mais tempo fora da água, certo? E aí aquela ali, como tinha essa característica, conseguiu ficar mais tempo fora da água, e à medida que ela foi se reproduzindo, ela foi reforçando essas características até que ela deu origem a primeiro tipo de planta terrestre, certo? E daí essas primeiras plantas terrestres, entre elas, algumas tinham determinadas características que foram se transformando em outra espécie. E assim vai, certo? Vocês conseguem entender isso? Sim, mas teve uma hora ali, acho que foi plantas terrestres, deu uma travada na voz um pouco. Ah, tá. Então, eu estou dizendo assim, ó, quando a gente for estudar as plantas, né, o reino vegetal, a gente vai ver que as plantas terrestres surgiram de algas verdes que existiam lá no oceano primitivo. A coisa foi evoluindo e essas algas verdes tinham várias espécies de alga verde. Entre essas, algumas conseguiam ficar mais tempo fora d'água por alguma característica que elas tinham, certo? E aí isso fez com que elas deixassem descendentes mais fora da água, né? E aí daqueles descendentes, alguns adquiriram outras características que permitiram ficar mais tempo ainda fora da água. Até que, nesse processo, né, ao longo de milhares de anos aí, surgiu a primeira, bilhões de anos, né? Surgiu a primeira espécie de planta terrestre, tá? Essas também, com o passar do tempo, foram evoluindo, adquirindo características que foram diferenciando uma da outra, tá? Até que hoje a gente tem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas, que vocês vão estudar, são todos grupos de plantas, né, bem variadas, né, cada uma com uma vantagem evolutiva a mais que a outra, e assim vai indo. Então, as espécies vão se formando, mas provavelmente, de alguma forma, todos esses seres vivos, nas suas mais variadas formas, né, tiveram origem lá no primeiro ser vivo, né, que surgiu, certo? Então, gente,
A diversidade da vida está relacionada a diversos fatores, entre eles as mudanças no planeta ao longo do tempo. As mudanças do planeta também fizeram até desaparecer espécies, né? O surgimento dos oceanos possivelmente possibilitou o aparecimento da vida no planeta, por exemplo. Foi uma modificação, não foi, no planeta? Antes não tinha oceano. Quando surgiu os oceanos, os lagos, os rios, enfim, né, a vida surgiu no planeta. E surgiu o oceano primitivo, certo? Outras mudanças também influenciaram a diversidade da vida. Evidências indicam que, na Terra primitiva, não existia gás oxigênio na atmosfera primitiva, tá? Isso revela que os animais e as plantas atuais necessitam desse gás para respirar, não poderiam existir nessa época, tá? É muito engraçado, hoje em dia não tem mais isso, tá? Mas vocês não chegaram a ver, eu acho, esse desenho animado, que era os Flintstones. Chegaram a ver? Alguém já viu? Eu já vi Nickelodeon. Os Flintstones, né? Naquele desenho animado não tem um rigor científico, né, para fazer aquele desenho animado. Porque bota dinossauro com quem? Vivendo com quem? Com os humanos. Com os humanos. E isso acontecia? Não, né? Yabadabadu, isso mesmo. Isso não existiu, né? Na época que existiam os dinossauros, o homem não estava na face da Terra. Né? Assim como no oceano primitivo, lá, né, na Terra primitiva, não tinha oxigênio na atmosfera. Então, todos os seres vivos que hoje precisam do oxigênio para respirar, não existiam naquela época, né? Certo? Então, continuando aqui. Continua para mim. Esse gás se acumulou. Quem continua? Vamos lá, banda de preguiçoso. Esse gás se acumulou na atmosfera após o surgimento de seres fotossintetizantes, que liberam gás oxigênio e consomem gás carbônico. Com essa disponibilidade, foi possível o surgimento de seres aeróbios, ou seja, que utilizam gás oxigênio na produção de energia. Isso, né? Então, gente, provavelmente os primeiros seres vivos, eles eram heterótrofos, eles ainda não conseguiam sintetizar o próprio alimento, né? Depois, à medida que foi tendo gás carbônico, alguns seres tiveram a capacidade de captar o gás carbônico e produzir, né, junto com a água, o seu próprio alimento, né, e liberar para a atmosfera oxigênio, certo? Continua, Bernardo. O surgimento de novas espécies é explicado pela teoria da evolução por seleção natural, que será estudada nos próximos anos do ensino fundamental. Por ora, podemos afirmar que as alterações no ambiente favorecem algumas espécies, ao mesmo tempo que prejudicam outras. As espécies favorecidas têm mais facilidade de deixar descendentes e, ao longo do tempo, podem ter suas populações aumentadas. As espécies prejudicadas, por outro lado, deixam menos descendentes e podem até ser extintas. Isso. Agora aqui, ó, espécie. Aqui no livro tem o conceito de espécie, mas eu não quero que vocês leiam aqui, eu quero que vocês pensem o que seria uma espécie. O que define uma espécie? Por que nós somos considerados uma espécie? A gente possui traços que nos assemelham uns aos outros. Somos muito semelhantes. O que mais? Porque a gente é gerado do mesmo jeito? A gente é gerado do mesmo jeito. O que é isso que quer dizer? Um conjunto de semelhantes. Isso, João. A gente apresenta as mesmas características físicas e às vezes mentais também. Físicas, mentais, a gente tem a mesma língua. A mesma bagagem genética, né? A gente tem um cariótipo
um conjunto de cromossomos que guarda as características da espécie é o mesmo, certo? Então, por exemplo, se eu pegar o cariótipo, o conjunto de cromossomos de um cão, né, que é do gênero Canis, por exemplo, espécie Canis familiares, né, eu vou ver que o cariótipo dele, o conjunto de cromossomos que ele tem, o material genético dele, é diferente do material genético da nossa espécie, certo? Agora, se eu pegar os seres humanos, de modo geral, a não ser aqueles que têm síndromes, tem algumas síndromes, né, que envolvem os cromossomos, né, todos nós temos 46 cromossomos nas nossas células somáticas, nas células do nosso corpo, certo? Então, se pegar qualquer ser humano, né, de qualquer etnia, seja ele negro, branco, asiático, qualquer um, vai ter 46 cromossomos nas suas células, a não ser que ele tenha alguma anomalia cromossômica, né? Então, por exemplo, os seres humanos que têm síndrome de Down, né, eles têm um cromossomo a mais, eles têm a trissomia de um cromossomo, certo? Isso aí é genética, mas é só para dar uma ideia. Assim, quando vocês falarem coisas semelhantes, né, é verdade, uma espécie é muito, muito parecida. Porque se a gente pegar o reino, ó, pega o reino animal, certo? O que é saco, João Pedro? O que tá saco, João Pedro? Que você está falando aí no chat. É que a Helena falou que ele estava pesquisando no Google quando ele falou aquela coisa dos conjuntos de semelhante. Ele está falando que ele não está que ele não está pesquisando isso daí. Ele está cansado de dar. A Helena está falando isso. Gente, presta atenção na aula. Se está pesquisando também, tudo bem. Só eu falei que eu não queria que lesse aqui o conceito de espécie para a gente pensar um pouquinho. Mas vocês não têm que estar discutindo essas coisas enquanto eu estou explicando. Presta atenção. Então, aqui, ó, então, é muito semelhante, né? Porque se eu pegar o reino animal, né, vou ter dentro do reino animal desde um elefante, certo? Até uma pulga. Qual é a diferença de um elefante para uma pulga? Né? Muita diferença, certo? Agora, porte de comida, de tudo. Uma formiga de um mosquito, né? Uma zebra para um mosquito, um jacaré para uma borboleta, mas todos fazem parte do reino animal. E se eu vou classificando, colocando em grupos por semelhanças, eu eu vou chegar naqueles que são muito semelhantes, né? Como é o caso, por exemplo, o nosso caso, o caso da espécie humana, né? Todos os humanos estão desse jeito aqui. 46 cromossomos, tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, os órgãos internos são, né, todo mundo tem um estômago, né, todo mundo normal, né? Todo mundo operou e, por exemplo, tirou o estômago por causa de um câncer, não vai ter mais estômago, mas aí é uma coisa que aconteceu, né? É por doença, por alguma coisa assim. Mas então, é exatamente isso. E a Helena falou uma coisa importante também, que reproduz da mesma forma, né? Se reproduz, cruza entre os da mesma espécie, né? É capaz de se cruzar, né? E deixar descendentes férteis, certo? Então, por exemplo, um ser humano, vamos imaginar assim, ó, um asiático casa com uma asiática casa com um negro, certo? Eles vão ter descendentes férteis, a não ser que a pessoa tenha algum problema, alguma doença, né? Mas vai ser fértil, vai dar origem a um outro ser humano, certo? Um cão, por exemplo, um cachorro, né? Às vezes de diferentes raças se cruzam e deixam descendentes férteis. Por quê? Porque são todos da mesma espécie, só são de raças diferentes, mas a espécie é
é a mesma. Como é que eu posso definir espécie? É um conjunto de seres vivos, tá? Que pode cruzar em muitos semelhantes e que tem a capacidade de cruzar e deixar descendentes férteis, tá? Todo mundo entendeu? Sim, entendi. Sim, professora. Oi. Vamos ver aqui, ó. Vocês viram que tem um mapão aqui embaixo? Né? Não é mapa, tem um gráfico aqui embaixo. Aí tá assim, ó. Grandes extinções em massa, tá? Aqui, ó. Paleontólogos identificaram 5 ocasiões em que mais de 3/4 das espécies do planeta foram extintas, em um curto intervalo de tempo. Claro que curto intervalo de tempo aqui é longo também, só que é tudo milhões de anos, né? Mas, aqui, ó, se a gente pegar aqui nesse gráfico, ó, qual foi a grande primeira extinção de espécies, gente, que aconteceu? Foi 443 milhões de anos. Milhões de anos, né? Houve a primeira grande extinção de espécies, né? Aqui, o que foi extinto aqui, ó? Aqui teve resfriamentos globais e movimento das placas tectônicas, as placas litosféricas, né? Afetaram os oceanos, onde viviam a maioria das plantas e dos animais da Terra. Só um pouquinho, gente. Jesus. Tá bom, tá bom. Gato ficou doido. Hã? O gato... Olha o que ela trouxe de presente para mim, meu chinelo. Ela faz isso, né? Aqui, ó. Então, pessoal, o que aconteceu? Né? Há 443 milhões de anos, certo? Houve resfriamento da Terra, resfriamento global, né? E aí também houve movimento das placas tectônicas. Isso fez com que quase 80% de seres vivos morressem, certo? Então, quem que sobreviveu? A gente falou de seleção natural aqui em cima. Ô, prof, eu acho que nesse caso sobreviveu os seres marinhos, né? Não, mas olha aqui, ó. Morreu muito animal marinho também, né? Não que só eles se salvaram. Acho que a maioria morreram também, Alpes. né? Um pequeno quarto. Os que conseguiram se salvar foram os que se adaptaram àquele resfriamento, né? E os que não, de alguma forma, não sofreram as consequências da movimentação das placas tectônicas, né? Então, olha aqui, ó. Nessa época aqui, peixes grandes, como ônibus, eram os maiores predadores da Terra. Surgiram as primeiras árvores e florestas, os insetos e os primeiros vertebrados terrestres. Tá? E a segunda grande extinção veio em 359 milhões de anos. Se a gente for pensar, é pouco tempo mesmo, né? 443 milhões e depois aqui, 359 milhões, né? Olha, prof, para um ser vivo que vive apenas 100 anos, eu acho que é bastante tempo. Mas não é tanto em termos, se a gente for pensar em termos de evolução, né? Aqui, ó. Aí a segunda grande extinção, o surgimento das plantas terrestres afetou o solo, o ar, o oceano e pode ter causado um resfriamento global. Colisões de asteroides podem ter contribuído para o evento, tá? A ter essa segunda grande extinção de espécies, né? Plantas e animais adaptados a ambientes secos habitam o continente. Surgem os anfíbios, os primeiros animais capazes de se reproduzir independentemente da água. Porque até então, os animais se reproduziam, mas dependiam da água para se reproduzir, né? Aí a terceira grande extinção talvez tenha sido provocada pela queda de um asteroide. Vulcões lançavam gases que levam a um aquecimento
global desastroso. A segunda grande extinção foi há 255 milhões de anos. A quarta, houve aquecimento global de novo, provocado por gases do efeito estufa e atividade vulcânica. Isso há 200 milhões de anos. Também provocou extinção. E a quinta grande extinção, o impacto de um asteroide criou poeira suficiente para bloquear a luz do Sol e causar a extinção em cadeia de plantas e animais. Aqui é que provavelmente se foram os dinossauros, né? Mas em cada época aqui a gente sabe o que tinham, né? Como a época que surgiram os répteis, né? Foram já os animais que conseguiu se reproduzir fora da água, aí depois os grandes répteis, os dinossauros, depois, só depois dessa extinção aqui, é que surgiu o homem, né? E a sexta grande extinção, gente, aí é um ponto de interrogação aqui, ó. Alguns pesquisadores estimam que outra grande extinção em massa está em desenvolvimento, influenciada por atividades humanas que produzem gases de efeito estufa e destroem habitats naturais e espécies. Eles estimam que, no ritmo atual de extinção, mais de 75% de aves, anfíbios e mamíferos que conhecemos desaparecerão em cerca de 11 mil anos. Claro que a gente não vai estar aqui para ver, né? Vai ter outra... Isso será causado por um vírus. Os cientistas aqui nem estavam contando com essas pandemias que estão surgindo, né? Ô, pessoal, é a nossa geração que vai consertar tudo. Os adultos já estragaram tudo, agora as crianças vão... Não sei, né? Não sei. A geração vai vir nem aí para nada. Quem disse isso? Eu acho que não, Tia. Agora com mais tecnologia e tal. Então, mas tem mais chance de aprender, né? E de buscar as coisas. Agora, o que essa geração não pode fazer é se enganar, né? Hoje eu estava conversando com o nono ano sobre uma questão muito séria, assim, que é a questão de copiar da internet sem saber o que é, certo? Então, tem aluno que vai, pesquisa na internet a resposta, e bota a resposta para o professor, mas o professor sabe, tem certeza, que muitos termos que ele usou ali, ele não conhece, né? Então, se o aluno se desse, porque o que acontece com o aluno que faz isso? Ele está se enganando, né? Ele está se enganando. Porque ele não sabe o que é. Porque agora em casa é bem mais fácil você colar, é só você abrir uma aba do lado. Agora, com certeza. E professor nenhum é ingênuo. Só que, por exemplo, se eu estou dando aula de química e eu não ensinei ainda, por exemplo, o que é eletronegatividade, tá? É uma coisa da química que vocês vão estudar. Eletronegatividade. Daí, um aluno, numa resposta para mim, usa esse termo, eu não sei que ele colou da internet. Ele não sabe o que é isso. E se eu perguntar, eu sei que ele não sabe. Certo? Agora, se ele fosse um cara que quisesse aprender mesmo, não só fosse lá copiar da internet a questão, ele podia ir lá, pesquisar, botar até, escrever, isso aqui é porque tem baixa eletronegatividade, certo? E aí colocar entre parênteses. Daí, quando ele leu, ele, eu não sei o que é isso. Daí eu vou pesquisar o que é isso. Colocasse também, eu consideraria certa a questão. Agora, do jeito que é feita, só cópia por cópia, eu chego na outra aula e pergunto, Fulano, o que é eletronegatividade? Não sei. Então, não considero a tua resposta. Entendeu? Ô, prof, eletronegatividade é a atividade de elétrons negativos. Não é isso. Eu sei. Eletronegatividade é uma propriedade atômica, né? E em eletronegatividade, o átomo tem mais capacidade de, com o seu núcleo, atrair elétrons. Tá? Mas vocês ainda vão estudar isso, tá?
Na tabela periódica, por exemplo, quando eu olho para a tabela periódica, eu sei quais são os átomos que são mais eletronegativos. Não errou feio, não, Bernarda. Não está tão longe assim, né? Só precisa, claro, um pouco mais, outros conhecimentos para chegar ao conceito certo, tá? Então, gente, amanhã a gente continua esse capítulo aqui, certo? Sexta-feira, não, minto, amanhã nós temos uma prova, temos a avaliação, aí depois da avaliação a gente continua o capítulo, tá? Peraí, ô, prof, a prova você vai liberar, você vai mandar link aqui ou vai ser no Classroom? No Classroom. Tá. Ela vai abrir, eu programei já para ela abrir na hora, tá? Tá, e qual é o capítulo mesmo? É da biogênese, essas coisas? É a origem da vida e o seguinte, é o 4 e o 5, eu acho. Então vai cair Pangeia, terremoto, essas coisas? Não. É isso mesmo, tá? Uhum. Ó, o tema 5, teorias sobre a origem da vida. O tema 4, aliás, teorias sobre a origem da vida, e o tema 5, o planeta em transformação. Tá, coisa de litosfera, tá. Isso. Tá bom? Tá bom, prof. Tchau. Até amanhã, então. Até.